Senhor presidente, este é um momento muito difícil na vida política dos sergipanos e também na minha carreira política. Vim a esta tribuna para falar de meu amigo e companheiro de política, o governador Marcelo Deda, que nos deixou na madrugada de segunda-feira passada, depois de lutar bravamente contra uma longa enfermidade. E é um dever que cumpro com muita tristeza. Mas, senhor presidente, por mais difícil e triste que possa ser essa tarefa, eu não posso deixar de cumpri-la. E é curioso perceber, e como os sentimentos se mesclam na alma da gente em momentos como este, que também o faço com uma ponta de satisfação e orgulho. Satisfação de falar de um homem público raro, e orgulho do privilégio que tive de me tornar seu amigo e companheiro de lutas e de trabalho. A sua amizade sempre me enriqueceu. A sua companhia era sempre engrandecedora. Para os que o conheceram, e aqui neste plenário há muitos que tiveram esse prazer, não é difícil compreender a tudo isso a que me refiro. Mas se houvesse dificuldade, eu apelaria para as vozes de seus adversários políticos e de outras pessoas que conheceram Marcelo Deda de perto. Vozes como as do governador Geraldo Alckmin, a do governador Antônio Anastasia, adversários políticos que nele reconheceram a dedicação à causa pública, ao bem comum, ao progresso de Sergipe e do país. Vozes como a de Aécio Neves, que aqui se pronunciou nesta tarde, dando relevo à personalidade política, à figura extraordinária de Marcelo Deda. E se isso não bastasse, senhor presidente, recorreria à irretocável biografia do político jovem que a vida nos levou tão cedo. Marcelo Deda, rapaz de origem humilde, iniciou sua militância ainda no Grêmio Estudantil do Ateneu Sergipense. A militância estudantil na Universidade Federal de Sergipe, onde cursou Direito, a mesma faculdade que eu cursei em Aracaju, no estado de Sergipe. Simultaneamente ao exercício da vice-presidência e da presidência do Diretório Central dos Estudantes da Universidade, o jovem líder político tratava de organizar a criação do PT, do Partido dos Trabalhadores em Sergipe, partido ao qual se manteve fiel por uma vida inteira. Eram os tempos de luta pela redemocratização do país, que emergia de um longo período de regime militar autoritário. Deda perdeu as duas primeiras eleições nas quais se candidatou a deputado estadual em 1982 e a prefeito de Aracaju em 1985. Mas não desistiu, como era de sua índole, de sua natureza. Era um lutador que enfrentava com coragem os desafios da política ou da doença fatal. Lutar para ele era como nadar para um peixe, uma ação absolutamente natural. Em fins de 1986, já membro do Diretório Nacional do PT, disputou novamente uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe,
tendo se sagrado o candidato mais votado da história do nosso Estado, até então. Apesar de sua atuação ativa na Assembleia, não se reelegeu no pleito seguinte, mas assumiu a presidência do Diretório Regional do partido em 1992 e continuou a luta até outubro de 1994, quando foi eleito para uma cadeira na Câmara dos Deputados. Quando de sua passagem pela Assembleia Legislativa, antes de ser deputado federal, Marcelo Deda foi o líder da oposição ao meu governo. Eu era governador de Sergipe e ele era deputado estadual, líder das oposições. Mas, apesar da oposição ferrenha, mas respeitosa, quase sempre eu recebia o então deputado estadual Marcelo Deda no Palácio do Governo para ouvir as suas opiniões. E quantas delas eu aproveitei em benefício do meu governo e do povo sergipano. Lá, na Câmara dos Deputados, desempenhou um mandato extremamente ativo, tendo se tornado líder do PT em fevereiro de 1998, o que o levou à executiva nacional do partido. A sua atuação destacada na Câmara, em particular na resistência à reforma da Previdência Social e em defesa do servidor público, garantiu-lhe a reeleição com a segunda maior votação proporcional de todo o país em outubro de 1998. Já em 94, quando ele se candidatou a deputado federal pela primeira vez, eu estava no mesmo palanque de Deda. Ele, candidato a deputado federal, e eu, como candidato ao Senado da República, e Jacques Barreto, hoje, vice-governador, assumindo agora de forma permanente no lugar de Marcelo Deda do governo, candidato ao governo. Então, fizemos juntos um palanque de oposição desde os idos de 1994. E até hoje, permanecemos juntos, com um intervalo apenas no ano de 2000, quando ele se candidatou a prefeito, e eu também. Em outubro de 2000, Marcelo Deda se elegeu prefeito de Aracaju ainda no primeiro turno, apesar de ter entrado na disputa como um dos últimos colocados. A sua atuação na prefeitura foi dedicada à saúde, às obras de infraestrutura e à revitalização da cidade, que chegou a ser considerada a capital nordestina com melhor qualidade de vida. Na reeleição à prefeitura em 2004, e aí ele contou com o nosso apoio integral, teve votação estrondosa, tendo sido eleito já no primeiro turno com 71% dos votos válidos. Isso o credenciou a disputar o governo do Estado em 2006, em cujo pleito também ali eu estava presente, vencendo no primeiro turno ao atual prefeito de Aracaju, João Alves Filho. Na disputa da reeleição ao governo de Sergipe, Marcelo Deda derrotou novamente em primeiro turno João Alves Filho. O mesmo adversário que não se constrangeu em lhe dedicar tantas palavras elogiosas nos últimos dias. Mas isso não é de estranhar. Só quem não conhecia o governador Marcelo Deda poderia duvidar da facilidade com que os adversários se dispunham a lhe estender a mão. Tal respeito que ele lhes dedicava e tamanho espírito conciliador de que era dotado. Deda fazia da política uma atividade maior, em que o benefício da sociedade era sempre o seu objetivo primeiro. Na sua prática política, não havia lugar para a mesquinharia, apenas para o diálogo e para o gesto de grandeza. Ficamos todos mais pobres.
os seus amigos, os seus adversários. E, afinal, a política do país. Não fosse a trágica doença, Marcelo Deda certamente estaria fadado a cumprir um grande destino na política do nosso país. O seu talento e o seu espírito largo assim o determinavam. No governo de Sergipe, certamente viria para o Senado, do governo para o Senado. E daqui sabe Deus para onde mais iria, que voos poderia vir a empreender. Na sua esteira, iria deixando como sempre os rastros da construção, da boa política e da melhoria de vida da população, sempre o seu objetivo principal. Infelizmente, agora só nos resta o rastro da saudade, que Marcelo Deda deixará conosco para sempre. Junto com ele, fica a lembrança do seu exemplo, a nos guiar na luta política, que jamais será a mesma sem Marcelo Deda. Senhor presidente, o governador Marcelo Deda fez muitas obras, deixou muitos benefícios aos sergipanos, deixou estradas, deixou prédios públicos, deixou postos de saúde, deixou escolas espalhadas em todo o estado, escolas de primeiro e de segundo grau. Mas ele, que era um visionário, pensando neste grande patrimônio pelo qual nós devemos zelar todas as horas, como homens públicos que somos, ele cuidou desse patrimônio que se chama juventude. Junto com Lula e com a presidenta Dilma, ele conseguiu levar para o estado de Sergipe a expansão universitária. Para Laranjeiras, cidade histórica do nosso estado, para Itabaiana, cidade do agreste do nosso Sergipe, para Lagarto, grande centro desenvolvimentista do estado, e também, além de levar essa proposta do ensino de nível superior para o interior do estado, cuidou também da de preservar o nosso patrimônio cultural, porque ele lutou junto à ONU para que reconhecesse que a Praça São Francisco em São Cristóvão, para isso apresentou documentos, fez justificativas, viajou e demonstrou por A mais B que a Praça São Francisco em São Cristóvão, a primeira capital do estado, merecia o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, e ele conseguiu. Hoje, São Cristóvão tem um local, uma área magnífica, bela, ponteada por prédios da época colonial, onde está lá é a Praça São Francisco, Patrimônio Cultural da Humanidade. Além disso, transformou o Palácio Olímpio Campos em museu, onde lá qualquer sergipano pode entrar e conhecer a história política do estado, os seus governadores, os seus vice-governadores. Também construiu e edificou o Museu da Gente Sergipana, que se rivaliza inclusive com o que existe lá em São Paulo. O senador Suplicy conhece muito bem. Ganhando o prêmio de o museu mais moderno do Brasil no ano passado, construído no governo de Marcelo Deda. Era um homem de visão. Ele pensava
no futuro dos mais jovens e também na preservação da nossa cultura e do nosso patrimônio como sustentáculo indispensável à formação cultural da nossa gente. Alguns depoimentos eu gostaria de constar dos anais dessa casa, senhor presidente. O discurso do arcebispo Dom Lessa na missa de corpo presente do governador Marcelo Deda no Palácio Olímpio Campos, que hoje é museu. O que disse, dentre outras palavras, o arcebispo Dom Lessa diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Foi Jesus quem falou. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição. Dados sobre a dimensão humanista e a espiritualidade de Marcelo Deda, a esse respeito gostaria de destacar alguns pontos, disse Dom Lessa. Ele tinha consciência do sentido da política como arte do bem comum e como chamado à missão de servir, atendendo aos apelos do seu tempo. Num dos discursos da campanha para governador em 2006, citou o texto de Eclesiastes 3, que se refere a um tempo para cada coisa, manifestando a sua consciência de que chegara o seu tempo de realizar a sua missão de servir, através do seu mandato às necessidades do seu povo. Isso revela a compreensão que ele tinha do sentido da verdadeira política como missão, vocação, sentido da procura do bem comum. Ainda falou Dom Lessa: se adentrarmos à parábola dos talentos, parece que Jesus está a retratar a figura de Deda, que foi abençoado com tantos dons: o amor pelas artes, através do cinema, do teatro, da música, da literatura, do futebol com o seu Flamengo e, sobretudo, sua habilidade em lidar com as palavras de forma poética, eloquente, que apaixonava a todos que o ouviam. De fato, Dom Lessa tem toda a razão. Era um humanista, um orador sem igual, um gênio da palavra. Ele conquistava a todos não só pelo seu exemplo, ele conquistava também pela sua palavra. As multidões que o ouviam ficavam encantadas nos comícios históricos de que ele participou e eu estava ali presente. Dentre outras personalidades que falaram naquela missa de corpo presente, dentre elas a presidenta Dilma, o ex-presidente Lula, eu gostaria de destacar a palavra de uma pessoa modesta, simples, mas grandiosa, valorosa, guerreira, a esposa do governador Marcelo Deda, primeira-dama Eliane Aquino. A pessoa que esteve diretamente envolvida com todo o processo de tratamento contra o câncer no estômago que se encerrou na madrugada desta segunda-feira. Escreveu Walter Lima, do Sergipe 247. Quando ele faleceu, fez o discurso mais marcante do velório. A Eliane, na noite desta mesma segunda. Eliane revelou em pouco mais de 5 minutos os sentimentos e as convicções que deram tônus à luta pela vida, tanto dele quanto dela, e as dificuldades na resistência à doença. Ao iniciar sua fala, disse Walter Lima, do Sergipe 247, Eliane não escondeu o cansaço. As pernas estão fracas e o coração dolorido, mas logo partiu para o agradecimento especial à população sergipana que nunca vacilou nos momentos em que eles mais precisaram.
Quando pedíamos oração, disse ela, sempre se formava uma corrente linda e era isso que segurava. Falou ainda Eliane, nós passamos um ano lutando ali em São Paulo, lutando contra o câncer, tendo muita esperança mesmo, de que a gente voltaria para cá, ele vivo, curado. Muitas vezes eu questionei a Deus, muitas vezes eu falava assim, por que, meu Deus, com tanta gente ruim na face da terra, o Senhor quer tirar Marcelo Deda, que além de ser brilhante como político, é brilhante como pai, marido, que vivia muito intensamente tudo, relatou ela. Para Eliane, Deda era um meteoro. Nada na vida dele foi mediano, tudo foi muito intenso. Até o sofrimento foi muito intenso, afirmou. Segundo ela, nos últimos dias ele estava bem calado, o que o levou a questionar o que está passando aí na sua cabeça. E ele respondeu, estou pensando no meu funeral. Eu quero que o meu povo me veja. E ele então começou a chorar, segundo o relato da primeira-dama. E hoje, na hora que a gente veio, eu só falava para ele, meu amor, aí está o seu povo, aí está o seu povo que você tanto ama, fazendo uma baita de uma homenagem para você. E eu tenho certeza que ele viu cada momento, disse Eliane, sendo muito aplaudida, tanto dentro do Palácio Museu Olímpio Campos, onde ocorria a missa para familiares e amigos, quanto na Praça Fausto Cardoso, onde centenas de pessoas ouviam a cerimônia. A minha frase não só para os sergipanos, mas para o Lula, que foi um companheirão, para a Dilma e para o Zé Eduardo, para toda a família, que o tempo inteiro nós estivemos juntos, é de muito obrigado. E eu falo para vocês o seguinte, eu daria qualquer coisa para estar trazendo ele hoje para vocês, curado. Mas ele é uma estrela. E as estrelas brilham em várias partes. E eu falei para o meu filho, que quando ele olhasse para o céu e visse a estrela que mais estivesse brilhando, ele vai saber que é o pai dele. E eu vou saber que ele está perto. Como ele me disse, quando eu olhar nos olhos de cada filho, quando eu olhar nos olhos dos 5 filhos, eu vou saber que ele está ali. Eu vou sentir o cheiro dele, eu vou sentir a presença dele. Eu vou sentir o amor dele. E Eliane encerrou, citando uma poesia que Deda fez em sua homenagem. O último poema que ele fez, que ele falou para mim, foi que ele não sabia, porque tanto amor para tão pouca vida. E esse amor vai regar até o último dia de minha vida, disse ela, te amando, te carregando no meu coração e dizendo para todo mundo quem foi Marcelo Deda. Vai com Deus, meu amor. Te amo, te amo, te amo. Foi o que disse Eliane. Emocionou a todos nós, a todos os sergipanos, com a sua prova de amor, o seu companheirismo, a sua dedicação, o seu ato de heroísmo em acompanhar o seu marido nas horas alegres e naqueles momentos de aflição, terminando com a sua morte. Senhor presidente, outros tantos jornalistas, escritores, poetas, compositores, cantores, fizeram homenagens a Marcelo Deda durante todos esses dias. Agora mesmo, quando entrei no plenário, hoje à tarde, eu encontrei Gesso Camarote, jovem jornalista, escritor, que acompanhou o Papa,
aqui no Brasil. E ele escreveu um artigo, que eu também faço questão, senhor presidente, que venha constar dos anais desta casa. Lê um pouco. Também, Pode Dora ler. Kramer, que falou, que escreveu um lindo artigo, peço a Vossa Excelência que também faça constar dos anais e toda essa documentação que trago, inclusive o Diário Oficial Online, que foi uma obra de Deda. Antes era um documento apenas escrito, agora qualquer cidadão de Sergipe pode pegar na internet o Diário Oficial do Estado de Sergipe, totalmente atualizado, que dedicou na última terça-feira, ontem, 4 páginas do seu Diário Oficial ao evento de sua morte e também as obras e tudo o que ele fez em benefício do Estado de Sergipe. Inclusive, uma foto com o próprio diretor, ele vivo, Jorge Carvalho, um grande intelectual de Sergipe, que fez questão de mandar para mim esta obra magistral, que é o Diário Oficial de Sergipe, por iniciativa do governador Marcelo Deda, que o transformou em peça digital, que é publicada diariamente para a cidadania sergipana de forma transparente. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Eduardo Suplicy, companheiro também de lutas do governador Marcelo Deda. Fiz questão de subir aqui quando ouvi que Vossa Excelência, senador Antônio Carlos Valadares, havia iniciado o seu pronunciamento sobre o querido governador, prefeito, deputado federal, líder do PT, seu amigo e irmão, Marcelo Deda. Muitas vezes sou testemunha de quando Marcelo Deda, como deputado federal antes, mas depois como governador, às vezes adentrava aqui. E Vossa Excelência ao meu lado. Algumas vezes conversávamos os três juntos. Também quando estava aqui José Eduardo Dutra, outro companheiro que conheceu tão bem como Vossa Excelência, Marcelo Deda. Eu, como Marcelo Deda, desde o início dos anos 80, passamos a conviver dentro do Partido dos Trabalhadores, nas reuniões do Diretório Nacional. Eu, primeiro senador aqui eleito, mas ele era deputado federal, 90, 98, por aí. Já tínhamos muita convivência, diálogos e sempre nas reuniões do partido, a sua voz era de quem efetivamente estava sempre propondo o melhor para a população brasileira, para o seu povo de Sergipe, de Aracaju. E ele sabia também sugerir a todos nós, à direção do partido, o melhor procedimento sempre em defesa da transparência, da retidão, e sabia propor os caminhos de construção de justiça para o nosso povo. As palavras que Vossa Excelência, senador Antônio Carlos Valadares, aqui reproduziu do bispo de Sergipe, mas e também, tão especialmente, da senhora Eliane Aquino, sua esposa, são muito belas. E também todos ficamos emocionados, e certamente fico imaginando o quanto que Marcela, Yasmin, Luísa, João Marcelo e Mateus
tem hoje Marcelo Deda um exemplo, um caminho de luz, uma estrela a brilhar no céu, sobretudo por causa dos exemplos que deu no seu dia a dia. Parabéns está Vossa Excelência e o povo de Sergipe de ter ali levado para a prefeitura de Aracaju, mas e depois para o governo de Sergipe, uma pessoa que soube dar de si, inclusive nos momentos de sofrimento pela doença que o acometeu. Eu estava em Montevidéu na segunda-feira cedo quando soube da morte de Marcelo Deda, então não tinha como me deslocar e resolvi providenciar o voo no dia seguinte que pudesse chegar a Sergipe no início da tarde e marquei de sair às 7h20 de Montevidéu para chegar em São Paulo 10 e pouco e pegar o avião das 11h10 que chegaria no início da tarde. Mas, infelizmente, o avião em Montevidéu ficou mais de 1 hora na pista e quando cheguei no aeroporto de Guarulhos, o avião para Aracaju já tinha saído. E eu espero, senador Antônio Carlos Valadares, em breve, fazer uma visita a Sergipe e ali dar o meu abraço a Eliane Aquino e aos filhos de Marcelo Deda e prestar a devida homenagem que não pude, por essa circunstância, ontem ter chegado a tempo, porque o avião só chegaria ali depois de terminado o horário do velório em Aracaju, e por isso não fui. Só poderia ter pego o avião da noite, e aí já seria tarde. Mas em algum momento eu quero e dialogarei com Vossa Excelência para verificar qual o melhor momento de fazer a visita a Aracaju. Agradeço. E o Brasil. Um exemplo para todos nós. Obrigado. Parabéns. Obrigado, senador Suplicy, por essas palavras que tenho certeza tocaram bem fundo na alma do sergipano e da família de Marcelo Deda, de Cláudio Deda, nosso grande desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, filho de Simão Dias, irmão dileto de Marcelo Deda e toda a sua família, suas irmãs, seus filhos, João Marcelo, Mateus, Luísa, Marcelo e Yasmin, e a sua esposa Eliane Aquino. Apresentei um requerimento, Vossa Excelência também apresentou outro requerimento, e outros tantos senadores também fizeram questão de apresentar requerimentos de pesar e de condolências à família de Marcelo Deda. Não há prova mais do que evidente do carinho com que o Senado Federal se lembra da figura magistral, extraordinária, deste grande homem público sergipano, Marcelo Deda. Muito obrigado, senhor presidente. Lá em Montevidéu, o presidente da delegação brasileira, Newton Lima, deputado Newton Lima, apresentou um requerimento que, por todos nós, consensualmente, foi aprovado pelos todos os parlamentares do Mercosul presentes em Montevidéu. Eu recebi o vídeo desta homenagem e coloquei no meu Facebook e no Twitter. O povo sergipano acompanhou de perto esta homenagem e agradeço a Vossa Excelência que você participou da votação, naturalmente, desta homenagem
que o Mercosul, que o Palasul fez ao nosso governador. Senador Antônio Carlos, eu gostaria de com muito prazer, fazer também uma manifestação. Eu ouvi com muita atenção o seu pronunciamento e devo dizer que eu vi muitas manifestações desde terça-feira, quando pude chegar ao Senado, e ouvi muitas manifestações de solidariedade e de pesar pela morte desse grande companheiro do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Deda. Eu não tive o privilégio de conviver com ele como Vossa Excelência e como o senador Tião Viana, que tinha um conhecimento muito maior com ele, o próprio governador Tião Viana, o Binho, que foi governador do Acre e teve muitas reuniões, compartilhou muitos momentos com ele, mas eu gostaria mesmo de fazer um reconhecimento ao seu pronunciamento, porque Vossa Excelência conseguiu, com muita firmeza, fazer uma síntese do melhor que cada um pôde dizer a respeito do Deda. Foi uma aula, uma conferência, foi um tratado sobre Marcelo Deda, que faz com que, mesmo quem não conheceu Marcelo Deda, o admire e possa se interessar pela política e respeitar aqueles que podem transformar o mundo a partir da sua ação. E certamente Marcelo Deda deu uma grande contribuição, e Vossa Excelência pôde retratar isso de maneira muito precisa, tanto falando dos momentos históricos da sua vida, quanto a sua capacidade intelectual, os preparativos para a sua morte e principalmente os relatos e os depoimentos de pessoas após a sua despedida. Então, quero, nesse momento em que me solidarizo também com a família de Marcelo Deda, com o povo de Sergipe, dizer que Vossa Excelência somou muito mais pontos para o seu currículo ao fazer esse relato tão preciso e tão envolvente e tão atraente. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Suas palavras certamente vão constar da história dessa sessão, em homenagem ao nosso governador Marcelo Deda.